Se você curte velocidade e torce pelos pilotos brasileiros no automobilismo internacional, boxe aberto, pista liberada para mais uma edição do nosso podcast Mundo Afora. E o tema de hoje ainda é 500 milhas de Indianápolis. Fica comigo porque já já você entende por quê. Eu sou Alexander Grunwald, jornalista especializado em automobilismo, e essa é a edição número 54 do nosso podcast, que é um conteúdo associado ao site F1 Mania. Aliás, eu já te convido para ficar sempre de olho em f1mania.net para acompanhar o noticiário sobre os nossos representantes nas pistas de todo o planeta. E aproveita para seguir a gente nas redes sociais, só procurar por site F1 Mania no Twitter, no Facebook e no Instagram. Hoje o nosso Mundo Afora está com um formato um pouco diferente do habitual. Em vez do tradicional debate semanal com os meus colegas Leonardo Masson e Felipe Giacomelli, que estão sempre comigo por aqui, hoje eu trago um episódio especial com Hélio Castro Neves, piloto brasileiro que venceu pela 4ª vez as 500 milhas de Indianápolis, se igualando aos recordistas AJ Foyt, Al Unser Sr. e Rick Mears, verdadeiras lendas do automobilismo norte-americano. E o Helinho, que evidentemente já escreveu seu nome entre os maiores da história, concedeu uma entrevista aos jornalistas brasileiros que acompanharam essa Indy 500 tão especial. Nesse episódio eu trago para você os melhores momentos desse papo, no qual o Hélio fala sobre muita coisa. Eu dividi em 3 temas principais. Primeiro, a emoção da conquista, depois uma análise técnica sobre essa vitória e, por fim, o cenário sobre presente e futuro de Hélio Castro Neves na Fórmula Indy. Então aperta os cintos, porque mais uma vez a gente vai viajar mundo afora. A nossa viagem hoje é somente pela América do Norte, Indianápolis, o oval mais famoso do mundo, porque a gente vai falar mais uma vez sobre a fantástica vitória de Hélio Castro Neves nessa corrida, que é a corrida mais famosa do automobilismo norte-americano, 500 milhas de Indianápolis, mais importante até do que o próprio campeonato da Fórmula Indy, e a gente teve a grande notícia de que Hélio Castro Neves venceu essa prova pela 4ª vez, é o único piloto a alcançar esse feito nesse século XXI e também o primeiro estrangeiro a atingir essa marca que iguala a AJ Foyt, a Al Unser Sr. e também a Rick Mears, lendas do automobilismo norte-americano. O Elinho conversou com a imprensa brasileira e a gente vai começar falando a respeito da emoção e dos significados de vencer uma Indy 500, né? O que traz de emoção uma prova dessa para um piloto? Eu começo trazendo a minha pergunta e depois as perguntas dos demais jornalistas que conversaram com Hélio Castro Neves sobre essa vitória fantástica. Valeu, Elinho. Parabéns, cara. Um privilégio de ter uma idade parecida com a tua é porque eu acompanhei tua carreira inteira. Eu lembro de Fórmula 3 sul-americana, tudo, chegada na Indy Lights, etc. E eu lembro da emoção que eu tive em cada uma dessas tuas vitórias. A minha pergunta é muito em cima disso também, porque uma conquista grande, seja pessoal, profissional, seja no esporte, ela aflora um sentimento, né? E por isso que as pessoas choram, por isso que as pessoas têm as reações mais diversas. Eu queria que você, contando aí 1, 2, 3, 4, me dissesse qual foi o sentimento mais forte que aflorou em cada uma dessas suas 4 vitórias, cara? Olha, a primeira. Você não entende muito o que está acontecendo, então é novidade. Mas eu percebi a magnitude que era Indianápolis por ter vencido, e agora o pessoal mudava o meu nome. Não era mais Hélio Castro Neves, era o vencedor das 500 milhas. E a segunda foi incrível porque foi seguida. E você fala, pô, não é possível. Eu achei aquela sim, eu falei, o meu carro não estava bom, a gente estava para tomar uma volta atrás dos líderes, quer dizer, e quando surgiu uma oportunidade, a gente aproveitou e deu certo. Então, foi um elemento surpresa. Uau, ganhei. Cara, essa não ia acontecer. E aí, a terceira, as circunstâncias que eu nem sabia se ia estar no campeonato, por eu estar me defendendo de acusações aqui dos Estados Unidos. E, obviamente, quando tudo se esclareceu, eu estava aí visitando a linha de chegada, então foi uma emoção incrível. Essa
essa, obviamente, é a mais recente, se torna especial porque eu fiz sozinho. Eu não tive uma grande equipe para vencer a corrida. Nós éramos, eu entendo também, porque os odds, como diz, provavelmente as apostas não estavam na gente pelo fato da equipe nunca ter vencido uma corrida, né? Mas eu gostei disso, porque eu deixei o carro tão bom que eu falava, eu não acredito que tem muita gente que não tem ideia da máquina que eu tenho aqui. Um cara tinha, que foi o cara que chegou em segundo. Ele me disse, ele falou, eu sabia que você tinha um carro bom, porque a gente andou junto em algumas vezes nos treinos, e ele falou, esse cara tá rápido. Então, isso foi muito legal, porque é um tipo de emoção, é uma conquista pessoal, é uma conquista que eu dei oportunidade para uma grande e uma equipe com potencial pequena, grande, que é um potencial enorme. Eles acreditaram em mim e a gente junto conquistou um fato incrível. Então, um fato não só incrível, um fato histórico, que depois de 30 anos um piloto vence pela quarta vez. É o que o público queria. Então, para mim, isso está sendo muito bacana. Valeu, Elinho. Obrigado por nos representar tão bem aí mundo afora. Valeu, grande. Mas será que já caiu a ficha do Elinho a respeito dessa vitória? Qual o peso de ganhar 4 vezes as 500 milhas de Indianápolis? O piloto de Ribeirão Preto também respondeu essa pergunta. Tem sempre lugar para a gente seguir crescendo, né? Na vida, essa é a experiência de vida. Então, eu estou muito contente. Estou contente de ter representado o Brasil num lugar tão importante para os Estados Unidos, né? É uma corrida tão importante, mas a data é muito importante também. Então, para mim, poder estar levantando a bandeira brasileira, né, no lugar mais alto é muito gratificante. É um sonho de criança que eu sempre assisti os grandes pilotos fazendo isso, e hoje eu estou fazendo isso. Então, isso para mim é muito legal. É uma emoção muito grande. E ver o carinho também do público. Obviamente, o pessoal queria um piloto nessa época vencendo pela quarta vez, e por isso que foi a maneira que foi. Então, não planejei. Se o pessoal já está esperando, você planejou fazer essa pergunta? Já vou dizer que não planejei, foi realmente espontâneo. Eu ia conforme eu sentia, e então foi incrível. E haja compromisso, né? Um cara que venceu 4 vezes a Indy 500 é muito procurado, não só pela imprensa do seu país, mas pelo mundo inteiro. São muitos compromissos, mas em tempos de pandemia, será que essa conquista, tão importante por ser a quarta, por igualar um recorde, deixou o Elinho mais ocupado? Os compromissos com jornalistas, com todo mundo, é importante. Eu vou ser sincero, não era... Por ser a quarta, eu pensei que ia ser a mais complicada, mas está sendo incrível. Estou em casa, sendo que nas minhas outras 3 Indianápolis eu não chegava em casa só daqui depois de uma semana. Então, porque ia para Nova York, Chicago, Texas. Talvez eu creio que a pandemia mudou um pouco o curso de qualquer tipo de entrevistas, como nós estamos tendo aqui. Então, facilitou isso muito para todo mundo. Mas está sendo da mesma intensidade como era antes. Eu estou desde manhã, a gente conversando, falando. E então eu estou, obviamente, aproveitando cada momento, porque eu lembro o quanto era legal. Estava esquecendo um pouquinho e eu falei, não, agora eu tenho que aproveitar novamente, porque você, por 360 dias, vai ser o cara que vai ser o campeão de Indianápolis. Então, sendo que a gente não está nem correndo a temporada inteira, são só 5 corridas a mais, né? Então, mas está sendo legal. Eu já dei até bronca pro pessoal, falei, poxa, temos que ir para outros lugares, não é para a gente só ficar em casa, não, eu quero estar indo para tudo quanto é lugar. Então, talvez vai acontecer isso mais para frente. Mas uma coisa não muda, a identificação com Indianápolis e o carinho do público local. O Elinho é praticamente cidadão honorário lá de Indiana. O carinho do pessoal dos Estados Unidos, o carinho de Indianápolis, do fã de Indianápolis é excepcional. Excepcional pelo fato que eu comentei, de que são gerações
que vão levando os avós, levam os seus filhos, não, os filhos têm os seus filhos, né? E a coisa vai se mudando por várias gerações. E pelo fato de eu ter vencido há 12 anos atrás, né, teve gente que nem viu o piloto ser campeão 4 vezes. Então, muita gente queria fazer parte da história, porque Indianápolis é história. Então, ano passado nós não tivemos o público, então foi um pouco estranho, foi a corrida em agosto. A gente pôde colocar a corrida porque era importante ter a corrida, mas realmente é como se fosse um treino, então não foi uma coisa tão prazerosa como foi, obviamente, nesse domingo que passou. E eu só tenho que agradecer aos fãs, porque não só por eu ser um estrangeiro, eles me acolheram, me abraçaram, o carinho muito grande. Então, até hoje, quando encontro alguém de Indianápolis, eu sou de Indianápolis, como se eu fosse de Indianápolis. Então, é muito legal isso, e não tem em lugar nenhum. Então, espero agora ser um bom representante de Indianápolis e, quem sabe, se conseguir aí seguir nas corridas adiante. Mas se hoje tudo é festa, na semana anterior à corrida, o Elinho também viveu alguns momentos de tensão, porque a mãe dele estava se recuperando da Covid-19 e isso também mexeu um pouco com a cabeça do piloto. O Elinho foi perguntado a respeito disso, né? Como que foi monitorar essa situação enquanto precisava se concentrar lá para as 500 milhas de Indianápolis, e lembrou também de um grande influenciador dele nesse processo para se tornar um piloto brasileiro, Alfredo Guaraná Menezes, que teve muita influência no início da carreira do Elinho, também foi uma espécie de mentor dele nos primeiros passos do Elinho no kart e também no automobilismo. Então o Elinho falou a respeito dessa relação com o Ribeirão Preto, com o Brasil, com as suas origens nessa semana aí da Indy 500. O meu tio Guaraná, que foi um cara que eu me inspirei muito no começo da minha carreira e aprendi muito com ele. E até hoje uso certos ensinamentos que ele não mostrou, mas me falava e funcionou até hoje e funciona. Em relação aos meus pais, minha mãe, graças a Deus, já está melhor. Nesse processo todo, a gente foi conversando e tudo. Ela já estava vacinada, então era um alívio maior para que a coisa não se complicasse. Mas sempre tem a preocupação. Tinha meu pai, uma equipe praticamente preparada caso a coisa se tornasse de uma maneira mais difícil. Mas, graças a Deus, nesse sentido, foi tudo bem. E é legal, porque eles não podem estar aqui, mas, né, assistindo. Então, eu sempre em comunicação com meu pai, comentando das corridas, falando para ele como estava o carro. E ele fala, não, mas não tá bom, você tá lá em 25º. Eu falei, pai, não se preocupa com o tempo, pai, o tempo não tem nada a ver, você não tá entendendo como o carro talvez não seja a velocidade mais rápida, mas ele é muito bom. Enfim, aí, então esse momento todo a gente ficou em contato e foi muito legal vencer e poder conversar com ele e falar, tá vendo, eu te disse para não ficar preocupado com o tempo. Mas ele já estava bebê-morando mais que eu tomando leite. Então foi muito gostoso por mais não estarem aqui, eu sei que eles estavam presentes. E é como eu disse, um sonho de família. O meu sonho se tornou um sonho de família. Essa vitória do Elinho também veio no momento em que o Brasil ainda se recuperava da perda de André Ribeiro, um piloto que deu muitas alegrias para o fã de automobilismo, para o fã da Indy no Brasil. Afinal, ele é super conhecido por ter vencido a primeira corrida da Fórmula Indy no Brasil em 1996, no Rio de Janeiro. Mas o André Ribeiro, aos 55 anos, nos deixou vítima de um câncer uma semana antes dessa vitória do Elinho. E o Elinho correu com uma homenagem ao André em seu capacete, um adesivo que você acompanha lá no meu Instagram, Fórmula Grum. Você tem a imagem desse adesivo no capacete do Hélio Castro Neves, e ele falou, evidentemente, sobre o significado de competir homenageando o André Ribeiro. Inclusive com o André eu tinha ele praticamente guiou junto comigo. Eu tinha uma homenagem no meu capacete
Não sei se muita gente pôde ver, né? Porque era mais na parte traseira do capacete, mas foi uma pessoa que sempre estava com um pensamento positivo, sempre educado, sempre atencioso, não só com a gente, com a família, os repórteres, a imprensa. Então, era um piloto, uma pessoa uma pessoa incrível, inteligente nos negócios. Então, eu fiquei muito triste realmente com a perda dele, e era o mínimo que eu podia fazer em homenagear e lembrar da pessoa que ele sempre foi. Depois de falar sobre as emoções da quarta vitória nas 500 milhas de Indianápolis, o Elinho também fez uma análise técnica sobre essa conquista, porque tem muitos pormenores, tem muitas coisas que às vezes os fãs não conseguem enxergar e também quem assiste da televisão não consegue pescar de imediato. Então ele analisou aí um pouco de como foi esse mês de maio e também como foi essa parceria técnica da equipe Meyer Shank Racing com a equipe Andretti, que foi algo fundamental também para essa vitória. A gente começa com uma pergunta feita pelo Jefferson Kern, o narrador da TV Cultura, que brilhantemente narrou essa vitória, essa conquista histórica do Hélio Castro Neves. O Jefferson quis saber a respeito da transformação desse carro, desse chassi que levou o Elinho à vitória. Afinal, ele pegou um carro que em 2020, pilotado pelo Ben Haley, foi o mais lento do grid, e o Elinho levou esse chassi à vitória. O piloto contou como foi o desenvolvimento desse carro ao longo do mês de maio. Ontem eu estava com o Gil de Ferran, a gente estava conversando e eu fui contando para ele essa trajetória que você praticamente já meio que detalhou. E eu fui analisando, falei, até que eu fui bem, até que eu segui os caminhos que eu tinha que ter seguido, porque... Mas também você mencionou, o carro era do Ben Hanley e essa é onde a parte da equipe e o Mike Shank fez um bom trabalho. Eles prestaram atenção em vários detalhes. Eu vi com meus próprios olhos certos lugares que nem sabia que tinha que fazer e a mudança, e eles fizeram. Quer dizer, isso me deu uma confiança muito grande por esse lado. E eu acredito que, e ele mesmo me falava, o carro está muito bom. Nós estamos fazendo de tudo para esse carro, a gente não quer correr a primeira corrida nenhuma, porque o carro vai estar perfeito para Indianápolis. Eu falei, ok, eu acredito em você, se você está me falando isso, perfeito. E como você mesmo falou durante todo o processo, o pneu, os acertos, imagine você comprando uma casa nova ou entrando numa casa nova e tendo como eu mencionei na entrevista que eu fiz com vocês, tendo os móveis, né? Não gostei aqui eu gostei, mas hoje eu vou mudar. Então, a partir do momento que a gente vai trabalhando dessa maneira, eu e meu engenheiro, nós ficamos até 9h30 da noite, 3 horas da noite, a garagem já estava fechada, a gente estava em outra parte, analisando os dados, tendo certeza de que, escolhendo detalhes, porque não adianta você ficar, não tem tempo, eu falava para ele, a gente não tem tempo de ficar mudando coisinha aqui, coisinha ali, a gente tem que achar, como a gente diz aqui, o sweet spot, né? Tem que achar a área perfeita, que aí sim, quando a gente achar isso, melhoramos. E foi o que a gente fez na classificação, no domingo, depois da classificação nos treinos. A gente achou o carro, eu me senti muito seguro, a gente fez uns 2 long runs, foi muito, muito bom. Fizemos algumas alterações pequenas, asa aqui, alguma coisa ali, tow aqui, e aí, carburation, a mesma coisa, falei, gente, não limpa o carro, deixa assim e vamos para a corrida. E aí foi o que aconteceu. Realmente uma grande conquista do Hélio Castro Neves, não só no sentido simbólico de vencer Indianápolis, mas também de transformar um carro que andava lá atrás em um carro vencedor. O Elinho largou na 8ª posição e durante toda a corrida figurou ali entre os 5, 6, 7 primeiros e brigou pela vitória no final. Ele contou como é que foi esse momento em que ele caiu para 7º lugar depois de uma rodada de pit stops. Foi realmente o único susto vivido pelo Elinho durante essa corrida. A gente caiu para 7º, eu creio, né? Eu estava assistindo ontem a corrida, eu não entendi por quê, talvez eu falei, acho que minha saída do box foi um pouco
cautelosa demais, ou foi a equipe, mas eu não saí do meu plano. Eu falei, vamos manter aqui, não vamos entrar, se apavorar, que ainda não é o momento. Então, por isso que eu te falo, o carro não me deu uma preocupação durante a corrida inteira. O que é muito raro, Você sempre tem um momento, você sempre tem Essa corrida, eu vou te ser sincera, não tive nenhum problema. E no finalzinho da prova veio o momento decisivo, a ultrapassagem sobre o Alex Palou. O Elinho falou sobre esse momento e também a relação com os engenheiros da Meyer Shank Racing durante a prova. Conversa com a equipe foi zero. Eles entenderam a mensagem, eu praticamente não falei nada a corrida inteira. Eu só fazia as minhas modificações no carro e eles estavam entendendo isso, que foi bem conectado, porque eu não precisei dizer nada, mas eles estavam entendendo o que eu estava fazendo no carro e falava, ok, entendemos o que você está fazendo. Então, isso foi legal. Nas 20 últimas voltas, ou 25 últimas voltas, foi quando eles falaram, a corrida é entre você e ele. Foi aí que eu falei, ok, agora, porque você tem razão, Fábio, eu não queria liderar a corrida inteira, eu só queria usar a minha estratégia, entender quem eu ia estar correndo, se era com o Palou, Pato, uma hora estava com o Colton Herta, entendeu? Eu estava estudando e o mais legal é que o meu carro me permitia fazer isso, porque a hora que eu quisesse sair da situação, eu passava. Então não era, ele está só ali porque não consegue passar. Não, meu carro estava tão bom que eu podia passar a hora que eu quiser. Então eu estava confortável, estava ali, né, só esperando. Então nessas últimas 20 voltas eu vi que ia ser eu e ele. Eu dei umas ultrapassagens para saber mais ou menos, né, o que ia acontecer. E isso foi 20 voltas e ele me passou logo uma volta e meia depois. Eu falei, puta, o carro dele tá rápido. E depois a gente começou a seguir, ele estava fazendo quase 221 sozinho. E nos treinos era 218, era rápido. Então você imagina, eu falei, puta, esse cara... E eu, então fiquei ali, só escoltando ele, esperando uma hora, e aí quando eu falei, bom, vamos ver agora, já deu 15 voltas, vamos ver onde eu passo ele. Passava de novo, ele me passava de novo. Então eu falei, ok. Então o legal é que eu sei que na bandeira branca eu vou ter que passar esse cara, entendeu? E de repente eu vi os retardatários chegando, eu falei, não, tem que ser agora, porque se eu deixar para a última volta, vai embananar. E eu preciso do retardatário para me puxar, porque eu não tinha a velocidade que ele tinha. Foi aí que eu tomei a decisão de passar. Para te falar, eu deixei muita... Em vez de, normalmente, faltando 2 voltas, não tem mais amigo, né? Você vai lá e corta o ar. Eu ainda deixei muito aberto para ele, respeito, obviamente, mas eu estava preocupado mais nos caras da frente para eu pegar o vácuo. Quando eu senti que o meu giro estava subindo, eu falei, beleza, é isso que eu queria. E olha, na última volta, abrindo a última volta, não esperava chegar no tráfego tão rápido como chegou. O que foi melhor ainda para mim, que não é só pé embaixo, você tem que calcular o timing. E como eu estava fazendo o timing a corrida inteira, foi como se eu estivesse no começo da corrida. Então eu tirei o pé, deixei ele se virar ali, acelerei na hora que tinha que acelerar, e aí foi comemorar quando eu saí da curva 4 a vitória. Depois de tantos anos na equipe Penske, o Elinho viveu uma situação diferente, um time de menor estrutura, mas que tinha uma associação técnica com a equipe Andretti. Ele falou como é que funcionou essa relação entre a Meyer Shank Racing e os engenheiros da Andretti. O que acontece é que eles têm o próprio engenheiro deles, os dados, as pessoas técnicas são da Andretti. Então, todas as informações técnicas é Andretti. Eu não sei o que tem no amortecedor. Eu briguei para ver o acerto, porque eu falei, eu não posso trabalhar num carro se eu não sei os números. Como é que eu vou poder levantar o carro, altura, trocar mola, se vocês não me falam? Eu tenho que... Alguma coisa base vocês têm que me dar. Então, eles me deram pelo menos isso. Mas, a partir do momento que eu entrei na primeira reunião dos pilotos na Andretti, na garagem da Andretti, eles, opa, vira o computador, opa, eu falei, peraí gente, eu não sou Penske, eu sou Meyer Shank Racing, entendeu? Então vamos lá, vamos trabalhar junto. Então
isso foi interessante. E por isso que a Meyer Shank Racing está tendo uma performance boa, porque eles estão tendo essa parte técnica da Andretti, mas as preparações do carro não são da Andretti, é deles mesmo. Então, para te falar a verdade, é um grande deal que eles têm, e não sei se vai até piorar agora, porque a gente meio que tirou, né, a vitória deles, vamos dizer assim, mas também não tinha nenhum carro lá, então não fazia diferença, enfim. Então, e em relação aos pitstops, o Mike, a equipe não tem, normalmente todas as equipes têm um carro elétrico para você treinar na sua base os pitstops. O Mike não tem isso. Eu falei, Mike, você tem que ter um negócio desse, cara. É impossível você estar vindo para uma corrida, primeira corrida, os caras treinando. Não dá para treinar só 3 vezes aqui na pista e acabou. Então, esse é o tipo de coisa que automaticamente a coisa vai crescendo, o Mike vai evoluindo, vai adicionando mais gente, e ainda bem que a Andretti ofereceu o carro elétrico deles e o pessoal pôde treinar na base da Andretti, mas é uma parceria muito boa, não sei até quando vai durar pelos resultados que estão acontecendo, mas eu espero que continue assim. E alguém que tem tanta experiência com a equipe Penske, que é uma das gigantes da Fórmula Indy, sabe muito bem como é a diferença, né? Como é discutir uma vitória com equipes gigantes como a Ganassi, como a Andretti, como a Penske, estando numa estrutura muito menor. Como é que foi essa briga Davi Golias? O Elinho falou sobre isso, sobre essa guerra entre uma equipe pequena contra os gigantes em Indianápolis. Obviamente, muito contente de ter vencendo essa prova, representando muito bem o nosso país. E a equipe é uma equipe incrível. O Mike está super contente, mas ele entende também que ele tem valor. Não foi uma sorte. Nós praticamente fizemos um trabalho decente, fizemos um trabalho de grande equipe. Talvez a gente não tenha o budget, o orçamento maior com uma Penske, uma Ganassi, uma Andretti, mas te garanto que o coração é muito maior e isso fez uma diferença incrível no domingo. Mas o carro era tão bom quanto qualquer outro carro da corrida. Nessa parte final dessa edição especialíssima do podcast Mundo Afora, que entrevista Hélio Castro Neves, a gente fala sobre presente e futuro do piloto que está com 46 anos de idade. Pois é um piloto veterano com mais de 20 temporadas na Fórmula Indy, com 21 Indy 500 no currículo, mais um piloto que quer mais, é um piloto que está aí, digamos, no auge da forma, né? Com vitórias especialíssimas nesse ano de 2020, um título recente. Então o Elinho falou um pouco sobre isso também, sobre como está o cenário dele nesse momento e como que essa vitória pela Meyer Shank Racing pode ajudar no futuro dele, na permanência dele na Fórmula Indy. A gente lembra que o Elinho fez aí em 2021 um contrato de apenas 6 corridas com a Meyer Shank Racing, a primeira delas, as 500 milhas de Indianápolis. Então a primeira pergunta vem justamente em cima disso, né? Um título recente no fim de 2020 lá no IMSA, o principal campeonato de corridas de longa duração da América do Norte, uma vitória nas 24 horas de Daytona no começo de 2021 e agora a 4ª vitória nas 500 milhas de Indianápolis. Será que a maturidade trouxe a melhor fase para Hélio Castro Neves? Eu sou, aqui como eles dizem, um late bloomer, né? Como é que fala em português late bloomer? Uma flor que está abrindo bem tarde, vamos dizer assim. Passou a época, era primavera e eu estou abrindo no outono. Então, essa é o ponto. Realmente, quando você é apaixonado por uma coisa e você quer continuar, você tem que fazer as suas adaptações. Que nem um computador. Um computador de 10 anos atrás já não funciona da mesma maneira que funciona agora. Então, você tem que usar as suas táticas. Quando eu vou treinar, fazer exercício, eu já não treino intensivo como era antes, mas eu treino mais de uma maneira para não me machucar, de uma maneira que eu possa ter o mesmo resultado que eu tinha quando eu treinava intensamente,
mas sem ser a agressividade, porque eu já não tenho mais 20 anos. Então, todos esses detalhes vão adicionando para que você mantenha não só em condições de estar competindo, mas também de cabeça mais aberta. Pelo fato de eu ter andado 3 anos na IMSA, cara, minha sabedoria em termos de pilotar com outro tipo de carro, com outro tipo de categoria, eu adicionei mais ainda para minha sabedoria. Então agora eu vou voltando para a Fórmula Indy, puxa, mexendo nos detalhes que eu já não mexia antes. Por quê? Porque eu já estava tão acostumado com certas coisas. Então foi muito bacana isso, esse mês que eu trabalhei com um engenheiro completamente novo. Ele acho que tem 30 anos, quer dizer, um cara muito, muito inteligente, um potencial imenso. Foi engenheiro por 3 anos, que era da Cambridge, antes do Colton T, né? Não me lembro o nome dele agora, mas enfim, e foi perfeito. Ele também tomava certas decisões, tinha as coisas que eu falava, você tem um computador, você tem os dados, eu não posso responder a sua pergunta, é isso que eu quero, agora se vira para encontrar. Mas a gente achou e eu acho que por eu estar no momento da minha vida, da minha carreira, eu acredito que eu tenho muito mais para oferecer. Foram 2 vitórias em 2021 até o momento, uma pela equipe Wayne Taylor Racing e a outra pela equipe Meyer Shank Racing, uma lá na IMSA e a outra em Indianápolis na Fórmula Indy. Bom, você deve estar notando que nenhuma dessas vitórias foi pela equipe Penske, onde o Elinho fez a maior parte da sua história. Será que vencer após sair da Penske foi uma grande superação para ele? Bom, não é superação. Eu vejo de uma maneira que quando eu saí da Penske, primeiro que a gente não saiu de maus termos, né? A gente saiu de uma maneira amigável, foi um ciclo, é normal, acho que tudo tem um começo, um meio e fim. E eu vejo que eles me criaram dessa maneira, e eu pude usar esse aprendizado e fazer a coisa sozinha. Então, pode ser superação ou pode ser uma confirmação de que eu sei o que eu faço, eu só preciso acreditar mais, como todos nós às vezes temos certas situações que a gente põe em dúvida, e isso que cada vez mais foi me deixando mais forte, que eu sabia que eu podia fazer. E quando você se reúne com as pessoas que acreditam, esse sentimento fica monstro. Então, por isso que essa vitória foi uma confirmação de que se você acredita, você pode. Se você trabalha, se dedica, você pode também. Aliás, é bom lembrar que hoje em dia o Roger Penske, dono do esquadrão da equipe Penske, é dono também da categoria da Fórmula Indy, dono do circuito de Indianápolis e promotor das 500 milhas de Indianápolis. E o homem recebeu o Elinho lá no alto do pódio, quando o carro subiu naquele praticável lá para o Elinho tomar o tradicional leite da vitória. Ele foi recebido pelo Roger Penske. Como é que será que foi esse diálogo com o antigo chefe da equipe Penske? Outra também foi legal, porque quando eu falei com ele estava todo business mode ainda, ele estava, parabéns, vai lá conversar com o governador aqui de Indiana. Eu, mas ok, né? Ok, vou então. Eu pensei que ia falar, abraçar e tudo. Ontem eu passei 17 minutos e 53 segundos no telefone com ele, sendo que é uma coisa que, quando eu estava na equipe, acho que se eu ficasse 8 minutos, era muito. Então foi muito legal, foi uma conversa muito bacana, ele está muito contente e eu também. Um dado curioso é que o Elinho foi o primeiro piloto a conquistar as 24 horas de Daytona e as 500 milhas de Indianápolis no mesmo ano. E aí o pessoal começou a falar em corridas especiais, né? Por que não tentar outras coisas? Por que não tentar Le Mans? Por que não tentar, por exemplo, a Daytona 500, que é uma prova tradicionalíssima da NASCAR? O piloto também respondeu sobre isso. Eu nunca tive a oportunidade de correr Daytonas 500 porque o Roger nunca me deixou.
Ele disse que a NASCAR não é para mim. E vou ser sincero, você me deu uma boa ideia agora e vou atrás, porque eu gostaria também, já que eu estou fazendo poucas corridas, por que não também tentar as 500 milhas de Daytona, que ia ser o máximo. Então, mas eu tenho sim vontade, como tenho vontade de ir para Le Mans. Como eu disse, eu sou um cara atrasado que está se revelando, mas enfim. Além de ser o único piloto que conquistou 4 vitórias em Indianápolis nesse século, igualando esse recorde de lendas do automobilismo norte-americano, o Elinho tem algo a seu favor. Ele é o único dos 4 que está em atividade e por isso pode ampliar ainda mais esse recorde. E aí, inevitavelmente, veio a pergunta: Hélio Castro Neves vai tentar o Penta? Claro. Resposta mais direta não pode ser. Não tenho dúvida que vou. Muito legal. Bom, você acompanhou aqui um papo especialíssimo com Hélio Castro Neves, o vencedor das 500 milhas de Indianápolis de 2021, que somou essa vitória às outras vitórias dele em 2001, 2002 e 2009. É, sem dúvida alguma, um dos maiores nomes do automobilismo brasileiro em todos os tempos. E para você ficar ligado em tudo que acontece com os brasileiros que competem no automobilismo internacional, procura lá no meu canal Fórmula Grum o quadro Mundo Afora, em que a gente fala bastante sobre os nossos competidores rumo à Fórmula 1, na Fórmula Indy, no Endurance, em várias categorias do automobilismo e também do motociclismo internacional. Eu lembro a você que o nosso feed de podcasts aqui do F1 Mania também tem outras atrações para você que curte velocidade, né? De segunda a sexta, Gabriel Gavinelli e Carlos Garcia trazem as notícias do mundo da velocidade no F1 Mania em ponto, e semanalmente tem papo sobre MotoGP com Gabo Carvalho e Gabriel Lima no Full Gas Podcast, e você também semanalmente nos encontra aqui no podcast Mundo Afora. Então, um forte abraço e até a próxima semana.